Minha família costumava passar as férias em nosso sítio, no interior de São Paulo. Durante o ano, morávamos na cidade, mas meu pai sempre acreditou que passar um tempo em contato com a natureza era essencial para nós. Ele via isso como uma oportunidade de nos ensinar sobre responsabilidade e respeito pelo meio ambiente. A viagem até o sítio parecia interminável, especialmente para mim e meu irmão, que éramos muito jovens. Para ajudar meu pai a manter o foco na estrada, minha mãe fazia o possível para nos manter ocupados. O sítio era enorme, com cerca de 25 hectares de terra. Havia apenas uma pequena cabana com um quarto e sala, sem água encanada ou eletricidade. Para cozinhar, minha mãe utilizava um antigo fogão a lenha. O banheiro ficava do lado de fora, embora fosse mais um local improvisado para nos lavar do que propriamente um banheiro. O restante do terreno era coberto por mata virgem. Eu tinha 14 anos na época e meu irmão tinha cerca de 10. Eu já tinha permissão para explorar a mata sozinho, enquanto meu irmão precisava ficar sempre à vista de nossos pais. Adorava me aventurar sozinho, descobrindo novos lugares como cavernas e riachos. Certa vez até encontrei uma cachoeira. Às vezes, meus pais me permitiam acampar sozinho, e não era incomum eu desaparecer por uma noite inteira em uma dessas aventuras. Em uma das minhas explorações, acabei encontrando outra cabana escondida na mata. Sabia que provavelmente não fazia parte de nossa propriedade, mas a curiosidade me levou a investigar. Aproximei-me e bati na porta. 2 senhoras me receberam com sorrisos calorosos. Uma delas, mais baixa e com as costas levemente curvadas, estava usando um roupão. A outra, mais alta, vestia um novo vestido azul que me lembrava uma professora que eu tive, que se vestia de maneira semelhante. "Olá, querido, você deve estar longe de casa", disse uma das senhoras. "Desculpe, eu estava explorando e acho que me perdi", respondi. "Não tem problema", disse a outra senhora. "Entre e jante conosco." Eu estava caminhando há horas, então não hesitei em aceitar uma pausa. Nos sentamos à mesa e comecei a contar sobre minhas aventuras na mata. Minhas histórias provavelmente eram entediantes para elas, mas as senhoras educadas foram gentis e me ouviram com atenção. Após o jantar, nos acomodamos no sofá e notei que elas tinham um lindo gato branco, que logo se aninhou em meu colo. Perdemos completamente a noção do tempo, e antes que percebêssemos, o sol já estava se pondo. Uma das senhoras sugeriu: "Você pode passar a noite aqui se quiser. Tenho certeza de que seus pais não vão se importar." Como já estava bastante escuro para sair a pé, decidi aceitar o convite e passar a noite por lá. Elas prepararam uma cama para mim, e assim que deitei, o cansaço me venceu e adormeci rapidamente. Na manhã seguinte, agradeci a hospitalidade e retornei para casa para contar aos meus pais o que havia acontecido. Contei sobre a cabana e as 2 senhoras que conheci, mencionando o quanto foram gentis comigo, além do gato branco. Embora não estivessem zangados comigo, meus pais insistiram que eu mostrasse a cabana a eles, pois queriam conhecer as senhoras. Mais tarde naquele dia, nós 4 nos aventuramos na mata em uma longa caminhada para encontrar a cabana. No entanto, ao chegarmos lá, tudo o que encontramos foram os restos de uma pequena cabana, que parecia estar abandonada há anos. Todos ficaram perplexos, especialmente eu. Minha família estava prestes a me acusar de ser um grande mentiroso, quando algo chamou nossa atenção. Um gato branco, magro, correu rapidamente por nós e desapareceu na mata, deixando todos em choque. Talvez eu nunca consiga explicar o que aconteceu naquela noite. Às vezes me pergunto se foi apenas um sonho lúcido, mas parecia tão real. Alguns anos depois, essa história voltou à minha mente. Decidi então pesquisar online para ver se encontrava alguma informação sobre a cabana abandonada. Para minha surpresa, encontrei uma matéria sobre 2 irmãs que se mudaram da cidade para uma cabana no meio da mata para levar uma vida mais tranquila, em contato com a natureza. A foto lembrava perfeitamente as 2 senhoras que encontrei, e o artigo era datado de 15 de fevereiro de 1925.
Sou um jovem de 17 anos, atualmente residindo em Hermosillo, uma cidade do México. Esse incidente ocorreu há alguns meses durante uma viagem noturna à Sierra Madre Ocidental, localizada a aproximadamente 1 hora de carro a leste de Hermosillo. Prefiro não divulgar a trilha exata, pois já tive experiências suficientes para saber que, ao compartilhar certos detalhes na internet, sejam sobre uma boa trilha, uma mina abandonada ou até histórias de fantasmas, as pessoas costumam aparecer em massa, geralmente trazendo barulho e lixo. De qualquer forma, a trilha que segui era um circuito de 13 quilômetros por um canyon, um percurso de ida e volta bastante simples para uma excursão de um dia. Inicialmente havia planejado ir com um amigo, mas uma desistência de última hora me deixou sozinho. Com a mochila pronta e o carro preparado, decidi seguir em frente sozinho. Acabei saindo de casa mais tarde do que o planejado e tive dificuldades para navegar pelos complicados caminhos florestais, o que resultou na minha chegada ao início da trilha por volta das 5h45, um grande erro para quem está acostumado a fazer trilhas. Tinha cerca de 6 quilômetros de caminhada até o local onde planejava acampar, e a noite estava caindo rapidamente. Calculei que, se me apressasse, conseguiria avançar pelo menos 4 ou 5 quilômetros antes de precisar encontrar um lugar para montar acampamento. Essa estratégia me deixou percorrendo a trilha na escuridão, completamente sozinho, com cerca de 24 quilômetros de estrada de terra me separando de qualquer outra pessoa. Caminhar no escuro, sozinho, é uma experiência aterrorizante, especialmente considerando onde eu estava e o fato de estar sozinho. Eventualmente, a escuridão se tornou tão intensa que eu só conseguia ver o que a lanterna presa à minha cabeça iluminava. Foi então que decidi que era hora de parar e montar o acampamento. Utilizando apenas a lanterna como fonte de luz e tentando me mover rapidamente, acabei em um local menos do que ideal, mas que exibia alguns pedaços de madeira queimada e os restos de um círculo de fogo, indicando que alguém já havia acampado ali antes, embora claramente não recentemente. Minha prioridade inicial era acender uma fogueira. Após uma inspeção cuidadosa ao redor, consegui reunir madeira seca o suficiente para acender o fogo. Com a fogueira acesa, montei minha lona e abri uma lata de chile com macarrão que eu havia trazido e estava ansioso para comer. Senti-me bem, com o acampamento montado e a refeição cozinhando no fogo. A sensação de inquietação que havia me acompanhado pela trilha quase desapareceu, mas ainda persistia, um efeito colateral de acampar sozinho em áreas remotas. Para entender completamente o que se seguiu, preciso explicar como organizei meu acampamento. Escolhi uma pequena clareira cercada por altos pinheiros, com a trilha situada a cerca de 9 metros à minha esquerda. Quando se está na floresta e há uma fogueira acesa, ela cria um círculo de luz ao redor, enquanto tudo fora desse círculo permanece imerso na escuridão total. Eu estava sentado no chão, próximo à fogueira, aproveitando meu jantar quando uma pequena pedra do tamanho de uma bolinha de gude foi lançada em meu acampamento. Fiquei paralisado de choque, pois tinha certeza de que era a única pessoa naquela trilha naquela noite. Instintivamente, apontei minha lanterna para a direção de onde a pedra veio, mas devido à densidade dos pinheiros e arbustos, só conseguia enxergar até uns 3 metros de distância. Passei os 15 minutos seguintes em estado de incredulidade, examinando a linha das árvores ao meu redor, procurando por qualquer sinal do que ou quem poderia ter lançado a pedra, sem me atrever a me afastar muito da fogueira, que em retrospecto me dava uma falsa sensação de segurança. Depois de um tempo, consegui me convencer de que, de algum modo, eu mesmo tinha chutado a pedra, ou ela havia caído de uma árvore. Fui dormir naquela noite sem imaginar o verdadeiro terror que ainda me aguardava. Fui acordado pelo som suave de folhas sussurrando, mal audíveis, mas presentes. Ainda grogue de sono, ouvi o som das folhas se tornando mais distante, presumindo que estava se afastando de mim. Fui buscar minha lanterna manual, que havia deixado ao meu lado ao adormecer. Mas quanto mais eu procurava, mais o medo crescia ao perceber que ela não estava mais lá. Levantei-me do saco de dormir, saí debaixo da lona e comecei a olhar ao redor.
Eu avistei uma luz na floresta, não podia estar a mais de 4 metros de distância. Era minha lanterna, largada no chão, sobre um monte de folhas. Esse foi um dos raros momentos da minha vida em que quase perdi o controle de mim mesmo. A lanterna que eu havia deixado ao meu lado quando adormeci algumas horas antes, agora estava a 4 metros de distância, além da linha de árvores na floresta. Coloquei minhas botas rapidamente, segurei o facão com firmeza e mantive a cabeça em constante movimento, ponderando sobre minhas opções. Permanecer ali e esperar a noite passar, ou tentar caminhar os 5 quilômetros de volta ao carro no escuro. Concluí que quem quer que estivesse ali comigo teria uma vantagem muito maior se eu estivesse na trilha sem luz. Então decidi ficar no acampamento e esperar a noite passar. Eventualmente ele voltou. Eu conseguia ouvi-lo caminhando pela floresta. Estava distante, mas os sons dos passos eram claros. Parecia alguém caminhando com tranquilidade, como se estivesse apenas passeando, sem pressa ou preocupação. Às vezes, ele se afastava tanto que os sons desapareciam, mas 1 hora depois, talvez 2, ele voltava, sempre com o mesmo passo suave. Isso continuou por 3 ou 4 horas, até que os passos começaram a se aproximar cada vez mais, até estarem a cerca de 2,5 metros de mim. Nesse ponto, o fogo estava quase apagado, pois eu já havia consumido toda a madeira que tinha. Os passos então cessaram, e tudo ficou em um silêncio absoluto. Permaneci ali, imóvel, por 2 horas, segurando o facão com força e rezando para não ouvir mais nada. Fiquei assim, até que a luz do sol finalmente revelou que eu estava sozinho no acampamento. Rapidamente desmontei tudo e comecei a caminhada de 5 quilômetros de volta pela trilha que havia percorrido. Quando finalmente alcancei a estrada de terra vazia, onde meu carro estava estacionado, quase corri até ele. Ao destrancar meu Subaru, entrei e dirigi sem parar, até colocar pelo menos 32 quilômetros entre mim e aquele lugar. Parei em um posto de gasolina em Hermosillo para comprar um Red Bull, mas mais do que qualquer coisa para ver ou falar com outra pessoa. Ao sair da loja, notei algo escrito na poeira da janela traseira do meu carro: durma bem. Já vivi muitas situações estranhas em minhas aventuras por aqui, mas essa foi a mais bizarra e aterrorizante até agora. É por isso que decidi compartilhá-la. Há alguém seriamente perturbado vivendo na Sierra Madre Ocidental, e se puder, faça um favor a si mesmo. Mantenha-se o mais longe possível dessas montanhas. E esse foi o segundo relato do vídeo de hoje. O que você faria se estivesse no lugar dele? Deixe sua opinião nos comentários. Estou curioso para saber como você lidaria com essa situação. E vamos para o próximo relato. Boa noite a todos. Gostaria de contar o meu relato. Sou um fotógrafo amador que decidiu largar o emprego para se dedicar integralmente à fotografia. Uma paixão que sempre esteve presente em minha vida. No começo, confesso que tive receio de não conseguir me sustentar apenas com a fotografia, mas resolvi arriscar, pois o desejo de seguir essa paixão era maior que o medo. Sempre fui apaixonado pela natureza, e fotografar paisagens era o meu ponto forte, o que me permitia sustentar-me. Recentemente fechei um novo trabalho que envolvia uma viagem de carro de 6 horas até o ponto de partida, seguida por uma trilha pouco conhecida de 3 dias a pé, até o local ideal para fotografar. Convidei um amigo que conhecia bem a região, pensando que seria melhor ter companhia nessa jornada. No entanto, ele já tinha outros compromissos, e acabei tendo que seguir viagem sozinho. Foi durante essa viagem que algo marcante aconteceu, algo que nunca consegui esquecer. O destino era o Monte Roraima, em um ponto que faz divisa entre o Brasil e a Venezuela. O acesso era difícil, exigindo uma caminhada de 3 dias por um terreno acidentado e através de uma mata fechada. Não havia como chegar lá de carro, mas isso não me incomodava, pois sempre gostei de desafios. Afinal, se fosse fácil, qualquer um poderia fazer, e meu trabalho não seria tão valorizado. O cenário era simplesmente deslumbrante. Enquanto caminhava, parecia que cada direção oferecia uma imagem digna de um cartão postal,
com cachoeiras, piscinas naturais e montanhas majestosas. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, decidi parar e montar acampamento para a minha primeira noite. Consegui tirar fotos incríveis e, exausto após a longa trilha, adormeci rapidamente. No dia seguinte, o caminho começou a se tornar mais desafiador, mas as paisagens também se tornavam cada vez mais recompensadoras. Eram locais intocados pelo homem, onde o silêncio do mundo exterior era substituído pelo som dos ventos, das árvores e pelo canto dos pássaros. Acredito que poucas pessoas tenham a oportunidade de chegar a esse ponto, e comecei a sentir uma grande solidão. Havia algo estranho nisso, pois percebi que estava me arriscando bastante, mas naquele momento não havia mais nada a ser feito. O sol estava prestes a se pôr, então decidi montar meu acampamento e explorar um pouco ao redor. Foi então que ouvi algo que parecia ser passos. Não tinha certeza se era um animal, então segui o som por alguns instantes, mas logo mudei de ideia. O som era como uma marcha constante, como se alguém estivesse arrastando algo a cada passo, e estava ficando mais alto, vindo em minha direção. Até que, através da mata fechada, vi algo que me deixou em choque e terror tomou conta de mim. Havia uma mulher caminhando lentamente pela floresta. Ela parecia ter cerca de 50 anos, vestia um vestido branco, e o mais estranho de tudo é que ela usava salto alto. Seus cabelos estavam arrumados como se ela estivesse indo para uma festa, e notei que estava maquiada. A confusão tomou conta de mim, pois ela não carregava mochila ou qualquer outro equipamento. Apenas uma pequena bolsa branca que combinava com o vestido, que se arrastava atrás dela enquanto caminhava. Pensei em oferecer ajuda, mas por algum motivo, algo me dizia que ela estava exatamente onde queria estar, como se pertencesse àquele lugar. Sei que isso soa ilógico, mas havia uma sensação de tranquilidade emanando dela. Fiquei ali, paralisado, observando-a por alguns minutos, até que ela desapareceu mata adentro, sem fazer mais nenhum som. Com o sol quase se pondo, usei a pouca luz restante para voltar ao acampamento. Acendi a fogueira e permaneci perto dela durante toda a noite, revirando o fogo e refletindo sobre o que havia presenciado. Parte de mim esperava que a mulher aparecesse novamente, mas isso não aconteceu. Nunca mais a vi e nem ouvi falar dela. Quando o dia amanheceu, comecei a retornar pela trilha, mas minha mente estava distante, tentando encontrar uma explicação racional para o que havia visto. Afinal, não havia como chegar àquele lugar sem uma caminhada de 3 dias, muito menos fazer isso de salto alto, sem comida e sem água. Talvez eu nunca consiga explicar o que aconteceu, e não sei por que não tentei tirar fotos, mas a imagem dela desaparecendo na mata nunca mais saiu da minha cabeça. Você já presenciou algo que pareceu impossível de explicar? O que você faria se estivesse no dele? Compartilhe sua opinião nos comentários. Estou curioso para saber se vocês também já tiveram alguma experiência parecida. Bem, vamos para o próximo relato. Quando eu tinha 15 anos, passei por uma experiência enquanto acampava em um terreno isolado no oeste de Maryland, onde muitas das famílias da minha mãe possuíam pequenas cabanas. Estávamos no meio do nada, em uma propriedade privada, e todos na montanha eram parentes de alguma forma. Meus verões eram passados ao redor da fogueira, trocando histórias de terror e brincando com meus primos. Para entender a distribuição do local, imagine um caminho em forma de T maiúsculo. Acima do T, a cerca de 46 metros de distância, corria o rio Sabaj. Se seguisse pela esquerda no T, encontraria casas de várias famílias e densas florestas ao longo do caminho. Indo para a direita no T, chegaria à pequena cabana da minha mãe, onde costumávamos nos hospedar. Eu gostava de explorar sozinho, preferindo a solidão. Estava prestes a fazer isso quando minha tia pediu para me acompanhar. Ela, 13 anos mais velha e muito extrovertida, tinha cabelo rosa na época, várias tatuagens, e era uma mulher alta, quase 1,82 m, não facilmente intimidada. Escolhi irmos para a esquerda, rumo à floresta densa, e ela concordou, confessando que queria fumar um baseado longe dos olhos da minha avó.
que desaprovava. Eu era um garoto comportado, e embora ela tenha me oferecido, a ideia de usar drogas ainda me assustava. Então, recusei. No final do caminho havia uma trilha de terra que adentrava a floresta, com o rio correndo 46 metros acima dela. Se você seguisse em direção ao rio, a trilha descia em uma inclinação, e alguns quilômetros adiante, encontrava-se com aquelas misteriosas escadas que não levavam a lugar nenhum. Naquele dia, segui a trilha e percorri os 46 metros ao longo do rio, observando os peixes e caranguejos correndo, enquanto minha tia me seguia de perto. Eu estava absorto em meus pensamentos quando, de repente, um clique me trouxe de volta à realidade. Levantei os olhos, confuso, e então os fixei em um homem que eu nunca havia visto antes, parado do outro lado do rio, a cerca de 4,5 metros de distância. Ele provavelmente tinha saído das florestas do outro lado. Embora fosse verão, ele vestia uma jaqueta preta e jeans desgastados e segurava uma daquelas câmeras antigas amarelas, não digitais, onde era preciso girar a parte superior para tirar outra foto. Fiquei perplexo, pois nunca tinha visto ninguém além da minha família naquela área em todos os anos que estive lá. Ele sorriu e então, de maneira sutil, levantou a câmera. Era mais velho, talvez na casa dos 40 anos, com uma aparência desleixada, alto e um pouco magro. Ele deu um passo à frente e eu, automaticamente, dei um passo para trás. Ele girou a parte superior da câmera e a apontou diretamente para mim novamente. Eu estava completamente sem palavras e apenas recuei mais um passo, quase escorregando em uma rocha. Nesse momento, minha tia apareceu tropeçando por entre as árvores, falando sobre o quanto sentia falta de estar chapada, mas parou ao avistar o homem. Eu só conseguia olhar para ela, congelado, como um cervo diante dos faróis. Lentamente me virei, e ele não estava olhando para minha tia. Seus olhos estavam fixos em mim. Ele tirou mais uma foto em nossa direção e em seguida fez algo que fez meu sangue gelar e transformou a situação de estranha para aterrorizante. Ele fez aquele gesto de reprovação com o dedo e apontou para o que parecia ser uma bainha de faca amarrada à sua cintura. Em seguida, deslizou o dedo pelo pescoço, simulando um corte. Nesse instante, entrei em modo automático, virei e comecei a correr através das árvores, puxando minha tia comigo. Meu coração estava disparado e eu poderia jurar que ouvi mais um clique antes de ouvir o som de passos na água atrás de mim. Quase desabei, pois minhas pernas pareciam feitas de gelatina. O rio era realmente profundo em algumas partes, mas onde estávamos, a água só chegaria à coxa de um homem adulto. Corri sem rumo, como um coelho fugindo de uma raposa. Quando vimos as escadas, minha tia rapidamente me levou para o outro lado e se agachou ao meu lado, tapando minha boca para abafar o som. Olhei ao redor, mas as árvores eram tão densas que não conseguia ver o rio das escadas. Mesmo com meu coração martelando no peito, ouvi o som de galhos quebrando, como se alguém estivesse correndo pela floresta. O medo agora dominava completamente. O caminho de volta à propriedade da minha família não era reto e fácil. Precisávamos fazer zigue-zagues e, em certos pontos, o terreno afundava e se tornava rochoso, exigindo que seguíssemos uma rota em forma de S para continuar. Havia rochas espalhadas por todo lado, e seria muito fácil torcer o tornozelo ou colidir com uma árvore em meio ao pânico. Além disso, sempre tentávamos ser cuidadosos, observando onde pisávamos, pois a área era infestada de cobras. Eu soluçava e respirava com dificuldade, e ainda havia vários quilômetros até alcançarmos a primeira parte da propriedade da minha família. Minha mente estava em um turbilhão, mas eu sabia que não podíamos parar. Nenhum de nós tinha qualquer tipo de arma, e ficar ali só tornava mais difícil encontrar forças para correr, enquanto o terror paralisante se infiltrava em meus braços e pernas. Eu já estava com alguns cortes, e antes que pudesse decidir o próximo passo, minha tia me puxou de volta para o caminho em T, tropeçando e correndo desesperadamente. Não percorremos mais de 1 quilômetro até que eu tropeçasse em um galho, batesse a cabeça contra uma árvore e desabasse, sentindo o gosto de sangue ao morder meu lábio na queda. Estava atordoado, mas a adrenalina continuava a me impulsionar.
Eu me arrastei até uma árvore, enquanto minha tia, percebendo que eu não estava mais logo atrás, voltou correndo e se ajoelhou ao meu lado, sussurrando com urgência. Eu estava em choque, tremendo tanto que não conseguia acreditar que conseguiria andar, muito menos correr. Provavelmente ainda faltava 1,5 km até a propriedade da minha família, e mais 2 até chegarmos à cabana ocupada mais próxima à da minha avó. Meus ouvidos zumbiam e mal conseguia focar nas súplicas frenéticas da minha tia. O medo voltava a tomar conta de mim e eu continuava olhando para trás, mas não via nada. Ela percebeu que não podia perder mais tempo comigo e me arrastou para a frente. Manquei o mais rápido que pude enquanto ela me puxava com pressa. O resto é um borrão até sairmos da floresta. Naquela hora, a maioria da minha família não estava lá, então só paramos ao chegar na casa da minha avó. Corri para dentro soluçando. Ninguém tranca as portas por lá, e minha avó olhou para mim horrorizada, assim como minha tia, que estava igualmente cortada e apavorada. Ela gritou chamando meu avô, que rapidamente assumiu o controle e pegou seu rifle. Incapaz de expressar o que tinha acontecido, deixei minha tia explicar, mesmo estando chapada. Meu avô e minha avó percorreram as cabanas, reunindo os homens com suas armas e alertando as mulheres e crianças sobre o que havia ocorrido. Não há sinal de celular lá em cima, então ligar para o xerife não era uma opção, e chegar à montanha levaria mais de 1 hora, mesmo se saíssemos imediatamente. Já estava escurecendo e as estradas que levam à propriedade são tão sinuosas e íngremes que seria uma loucura tentar subir à noite. Mais tarde minha mãe chegou. Ela me olhou e depois olhou para minha tia, sugerindo que talvez eu estivesse drogado com ela, o que nos fez ficar paranoicos. E ao ver um pescador azarado lá sem permissão, tiramos conclusões precipitadas e provavelmente o assustamos tanto quanto ele nos assustou. Continuou dizendo que eu provavelmente imaginei que ele estava tirando fotos ou que começou a nos perseguir, mesmo com minha tia contando a história repetidamente. Minha tia, indignada, gritou com minha mãe, afirmando que eu era um bom garoto e que estávamos falando a verdade. As duas começaram a discutir até que minha avó as fez parar, pedindo que crescessem. Mesmo com os homens da família vasculhando a floresta, nunca encontraram sinal do homem que vimos. No entanto, naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, todos na montanha trancaram suas portas. E até hoje, tudo o que posso me perguntar é se faço parte de alguma coleção de fotos assustadoras. Mas, considerando o que poderia ter acontecido, talvez se eu estivesse sozinho como de costume, possa viver com isso. Boa noite, Dom. O que vou contar aconteceu em 1998, quando um velho amigo me convidou para acampar. Eu não fazia isso desde os meus 12 anos, então aceitei a proposta. A ideia parecia divertida e passei a semana toda ansioso para a viagem. Na noite anterior à partida, quase não dormi de tanta excitação, e ele me pegou logo após as 5 da manhã. Percorremos 160 quilômetros até o parque. Consegui cochilar um pouco durante o trajeto, o que me fez sentir um pouco mais descansado ao chegarmos. Foi então que ele me contou que ainda precisaríamos caminhar mais 2 horas até o acampamento. Tentei convencê-lo a escolher um lugar mais perto, mas ele garantiu que eu iria adorar o local assim que chegássemos. Relutante, o segui. A primeira meia hora foi tranquila, com boa parte do caminho sendo de descida. No entanto, conforme o tempo passava, comecei a diminuir o ritmo. Fizemos uma breve pausa no meio do percurso, mas logo retomamos a caminhada. Na segunda parte, o trajeto se tornou muito mais íngreme. Não demorou muito para que eu estivesse me arrastando novamente, sem prestar muita atenção ao caminho. Quando alcançamos uma área plana, me senti aliviado. Meu amigo que estava na frente conseguiu evitar a armadilha, mas eu não tive a mesma sorte. A única coisa de que me lembro é que em um momento eu estava caminhando e no seguinte estava caído no chão. O impacto no fundo do buraco me despertou e a adrenalina mascarou a maior parte da dor. Ao tentar me levantar, minha perna direita falhou e eu caí sobre uma estaca afiada que se projetava do solo. Aparentemente, havia várias outras estacas no fundo, mas felizmente estavam tombadas.
Quando olhei para a minha perna, vi o osso à mostra saindo pela canela. Instintivamente, puxei a estaca e a dor me deixou ainda mais tonto. Olhei para cima para tentar entender onde estava, e tudo o que vi foi um céu azul, emoldurado por árvores. Estimei que o buraco tinha cerca de 3 metros de profundidade ou mais, e que os idiotas que o cavaram devem ter levado dias para concluir o trabalho. Gritei pelo meu amigo, apenas para vê-lo rindo e acenando para mim da borda. Ele não tinha noção da gravidade dos meus ferimentos naquele momento, mas quando contei, o riso desapareceu, dando lugar ao pânico. Perguntei o que havia acontecido, e ele disse que parecia que caçadores furtivos haviam cavado algum tipo de armadilha para ursos, e eu tinha caído nela. Achei que ele poderia simplesmente me alcançar e me puxar para fora, mas não funcionou. Então, ele tentou usar um galho de árvore para me ajudar. No começo, isso funcionou, mas quando tentei me levantar, a dor era insuportável. Não conseguia colocar peso na perna direita e ficou claro que eu não sairia daquele buraco sem ajuda externa. Ainda era cedo, então não fiquei muito preocupado. Ouvi meu amigo andando nervosamente acima de mim, então, com voz tranquila, pedi que ele fosse buscar ajuda. A estação dos guardas florestais ficava a pouco mais de 1 hora de onde viemos. Ele poderia conseguir ajuda e voltar com tempo de sobra antes do anoitecer. Assim que ele partiu, fiquei sozinho, com nada além da dor ocupando minha mente. A dor vinha em ondas, acompanhada de uma náusea que não ajudava em nada. Pensei em improvisar uma tala, mas ao tentar apertá-la, quase desmaiei. Parecia mais sensato deixar tudo como estava. Coloquei a cabeça entre os joelhos e esperei a tontura e a náusea passarem. Eventualmente passaram e tentei me concentrar em outras coisas. Cantarolando, consegui distrair a mente por um tempo, até que ouvi trovões e percebi que o céu acima estava ficando mais escuro. Pensei que um pouco de chuva não faria mal, certo? Talvez eu devesse ter considerado melhor a situação antes de pensar isso. A chuva começou leve, mas em minutos se transformou em um dilúvio. Estava tudo bem até eu notar que o buraco estava se enchendo de água. Meus pés já estavam submersos quando percebi que a situação estava se complicando. Me apoiei na parede do buraco e consegui ficar de pé, o melhor que pude, enquanto rezava para que a chuva parasse. À medida que os minutos passavam, mais do meu corpo submergia na água. Depois de 1 hora, a tempestade diminuiu e eu consegui relaxar um pouco. A água estava apenas na altura das minhas canelas, e eu tinha a esperança de que, se continuasse assim, a ajuda chegaria antes que a água alcançasse minha cintura. Infelizmente, era apenas uma pausa na tempestade. Logo, a chuva voltou a cair torrencialmente. O único lado positivo era que a dor na minha perna ficava em segundo plano. Tentei manter o otimismo lembrando de piadas e filmes engraçados. Aquela próxima hora foi a mais longa da minha vida. Quando a ajuda finalmente chegou, a chuva quase tinha parado completamente. No momento em que as cordas me puxaram para fora, a água estava logo abaixo do meu cinto. Pensar que eu poderia ter morrido afogado em um pequeno buraco no meio do nada ainda me dá calafrios. Fora do buraco, a viagem ao hospital foi rápida. Após uma cirurgia, com direito a alguns parafusos e placas, fui liberado para ir para casa. As 8 semanas seguintes com muletas foram lentas, mas fiquei feliz por estar vivo, perna quebrada ou não. Nunca compensamos a viagem perdida, mas levei meus filhos para acampar algumas vezes nos anos que se seguiram. Pensando bem, talvez eu devesse ligar para meu amigo. Não nos falamos há alguns anos, e talvez uma viagem de acampamento seja a melhor maneira de nos reencontrarmos. Desta vez, com certeza vou manter os olhos bem abertos. Espero que estejam gostando dos relatos de hoje. Não quero parecer chato, mas peço que considere se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Todos os dias eu posto bons relatos que com certeza valem a sua inscrição. Dito isso, vamos continuar com o próximo relato. Olá, comunidade. Deixo aqui para vocês o meu relato. Minha infância foi tudo menos agradável. Além do constante abuso físico, meus pais me ignoravam na maior parte do tempo.
Ambos lutavam contra o alcoolismo. Minha mãe trabalhava meio período, alegando que queria estar presente para mim, mas, na realidade, passava a maior parte do seu tempo livre entre uma garrafa e a cama. Meu pai era o principal provedor da casa, trabalhando como caminhoneiro de longa distância, o que o mantinha fora a maior parte do tempo, deixando-me sozinho para cuidar de mim mesmo. Nosso apartamento ficava na periferia da cidade, cercado por uma vasta floresta. Desde que me lembro, essas florestas sempre me fascinaram. Não demorou muito para que eu começasse a passar meus dias explorando-as. Meu amor pela natureza só cresceu a partir daí. Logo percebi que nenhum dos meus pais notava minhas saídas e retornos. Então comecei a acampar na floresta durante a noite ocasionalmente, só para ver se eles notariam minha ausência. Mas, como eu já suspeitava, não notaram. Com o tempo, comecei a passar semanas inteiras acampado na imensidão da floresta. Tudo que é bom acaba um dia, e certa manhã fui pego de surpresa pelo meu pai enquanto saía da floresta. Ele tinha acabado de voltar de uma viagem e ficou furioso ao ver seu filho de 12 anos saindo da floresta às 5 da manhã de um dia de aula. Depois de me dar uma surra, tanto ele quanto minha mãe me repreenderam severamente. Mas isso não me impediu de voltar. Fiquei em silêncio pela cidade por uma semana, esperando meu pai partir novamente e minha mãe se embebedar. Quando tive certeza de que ela estava dormindo, fugi de volta para o meu verdadeiro lar. Voltava cedo todas as manhãs, antes de ir para a escola, sem que ninguém percebesse. Não demorou para que as coisas voltassem ao normal. Se eu não estava na escola, estava explorando a floresta. Como mencionei antes, eu tinha vários acampamentos espalhados pela floresta. Logo percebi que não era o único a usar a floresta como refúgio. Pequenos grupos de sem-teto também acampavam por lá, provavelmente para beber e usar drogas longe dos olhos da polícia e do público. Em uma ocasião, cometi o erro de permanecer no mesmo lugar por muito tempo e quase fui atacado por isso. Após esse incidente, mudei meus acampamentos para o outro lado do rio. Algumas noites eu me escondia nas sombras e observava essas pessoas se destruindo com drogas e álcool. A violência irrompia frequentemente, o que só reforçava meu desprezo por elas. Eu já tinha visto o suficiente desse tipo de comportamento em casa. Com o passar dos meses, fui me aventurando cada vez mais fundo na vasta floresta, sempre em busca de novos lugares para explorar. Quando o verão chegou, trouxe consigo um aumento no número de sem-teto na área. Logo, seus acampamentos improvisados estavam espalhados por toda a floresta. Ainda assim, naquele momento, eu me sentia seguro. Se eu ficasse no meu lado do rio, onde apenas eu sabia como cruzá-lo, meu refúgio permaneceria intocado. Em uma tarde quente de verão, enquanto eu estava na margem coletando água, ouvi vozes ao longe e fiquei alerta. Peguei minha água e estava voltando para o acampamento quando ouvi um grupo discutindo do outro lado do rio. Curioso, me escondi e observei. Havia uma tenda desgastada e, ao redor, 3 homens e uma mulher trocando gritos. Eles estavam longe demais para que eu pudesse entender o que diziam, mas todos pareciam estar bêbados, cambaleando enquanto discutiam. Permaneci ali por uns 10 minutos até que um dos homens golpeou o outro na cabeça com uma garrafa de cerveja. O homem caiu no chão e esperei que ele se movesse, mas isso não aconteceu. O agressor, então, pegou uma grande pedra e a arremessou sobre ele repetidas vezes, até que parecia exausto demais para continuar. Tive que abafar um grito ao presenciar aquele horror, paralisado pelo medo. A mulher gritou algo e deu um tapa no peito do agressor, que olhava fixamente para o desastre que havia causado. Depois de 1 minuto, os outros gritaram novamente e todos fugiram juntos. Finalmente consegui respirar, mas não me atrevi a me mover, temendo que voltassem. Fiquei escondido por horas, ou pelo menos foi assim que pareceu, antes de decidir que eles não retornariam. Esperei que o homem no chão se levantasse, mas agora percebo o quão tola era essa esperança. Uma ideia insana me veio à mente. Eu precisava buscar ajuda para ele. Bêbado ou não, ele ainda era um ser humano. Corri os 5 quilômetros de volta para nosso apartamento. Por alguma razão, fiquei aliviado ao ver que meu pai estava em casa. Entrei correndo, sem fôlego, e comecei a chamar por meus pais. Os encontrei sentados juntos no sofá,
e corri até eles. Meu pai me mandou calar a boca antes de perguntar o que estava acontecendo. Repeti a história do que acabara de presenciar na floresta. Em vez de buscar ajuda, meu pai começou a gritar comigo por ter desobedecido suas ordens. Minha mãe, balbuciando, logo se juntou a ele e ambos começaram a me repreender. A pior parte foi quando minha mãe me acusou de inventar histórias para chamar a atenção. Neguei, claro, mas ela não estava ouvindo. O resto seguiu como de costume. Meu pai tirou o cinto e me bateu até que eu começasse a chorar, dizendo para eu calar a boca, ou ele me daria um motivo para chorar de verdade. Como sempre, estava claro que a discussão havia terminado. O homem não receberia ajuda. Afinal, eu era apenas uma criança tola. Arrastei-me até meu quarto e chorei até adormecer, como já havia feito tantas vezes antes. Minhas fugas para a floresta chegaram ao fim. Eu não podia mais sair de casa sem a supervisão de um dos meus pais, e qualquer ideia de sair sozinho estava fora de questão. Não muito tempo depois, fui enviado para viver com meu avô, pois meus pais não podiam mais lidar comigo. Eu esperava que a vida com o vovô Augusto fosse parecida com o que eu já conhecia, talvez até pior. Afinal, havia um motivo para minha mãe estar tão mal. Fiquei em alerta por muito tempo, esperando a primeira surra. Mas, em vez disso, encontrei uma vida que nunca imaginei ser possível. O vovô Augusto se mostrou um homem carinhoso e paciente, completamente diferente de qualquer outro adulto que eu conhecera. Na primeira vez que ele me perguntou o que eu gostava de fazer, fiquei sem palavras. Ninguém nunca tinha se importado em perguntar. Engoli o nó na garganta e falei sobre meu amor pela natureza, esperando as habituais zombarias. Preparei-me para o pior, mas para minha surpresa, seus olhos brilharam. Ele passou a próxima hora me contando sobre suas maravilhosas lembranças de acampamentos com seu pai. Naquele momento, soube que eu era a criança mais sortuda do mundo. Quando a primavera chegou, passamos cada momento livre explorando bosques e parques por todo o país. O conhecimento que ele me transmitiu poderia encher uma biblioteca inteira. Embora agora esteja velho demais para nossas aventuras, ainda o visito regularmente para compartilhar todas as minhas recentes descobertas. Seu corpo pode estar fraco, mas sua mente continua tão afiada quanto antes. Devo a esse homem mais do que poderia jamais retribuir, e ele fez tudo isso simplesmente por amor. Levei 3 ou 4 anos para reunir coragem e contar-lhe a história completa. Também expressei a culpa que sentia por ter guardado isso por tanto tempo. Não sabia como ele reagiria. A princípio, ele ficou em silêncio por alguns momentos, depois se levantou e me abraçou com força. Isso me surpreendeu e quando ele me soltou, perguntei o que eu deveria fazer. Seu conselho foi que eu contatasse a polícia da minha cidade natal e compartilhasse a história com eles. Depois disso, a responsabilidade não seria mais minha e eu não precisaria sentir culpa novamente. Segui seu conselho e, ao fazer isso, me libertei desse fardo. Hoje, sei que os culpados eram meus pais. Fiz o que deveria ter feito. Se eles escolheram não agir, isso era um problema deles. Fui para a universidade e, quando voltei no Natal, Augusto me informou que as pessoas responsáveis haviam sido encontradas. Embora todos, exceto a mulher, estivessem mortos, ela revelou a localização do corpo do homem aos detetives. Eles quiseram me agradecer por ter dado um passo à frente e ajudado a resolver esse caso após tantos anos. Com isso, segui em frente, deixando essa parte sombria da minha vida para trás. No entanto, recentemente, com a morte do meu pai, todas essas lembranças voltaram à tona. Não pensava nessa parte da minha vida há muito tempo. Meu amor pelas florestas e suas criaturas cresceu até se tornar meu sustento. Agora, tenho a oportunidade de viajar pelo mundo, descobrindo e preservando os lugares selvagens antes que desapareçam. Algo que eu só poderia sonhar quando era uma criança presa em um apartamento decadente em um lugar esquecido. Sem o amor, a compreensão e o ensinamento de Augusto, nada disso teria sido possível. As discussões sempre se desenrolavam de forma semelhante. Vocês jamais me encontrarão morto em um parque nacional repleto de turistas em trailers.
Meu pai tinha um estilo conservador e ele apreciava as coisas dessa maneira. Descrever nosso estilo de acampamento como tradicional seria uma maneira suave de dizer. Se algo não fosse feito de lona ou couro, para ele era apenas lixo moderno. Minha mãe tentou introduzir novidades como barracas de nylon em diversas ocasiões, mas ele rejeitava todas. Ele sempre preferia levar aquela barraca enorme e com cheiro peculiar para onde quer que fôssemos acampar. E nem me fale das latas de querosene que sempre vazavam por toda parte. Meu pai certamente nasceu na época errada. A expressão viver ao ar livre poderia muito bem ter sido criada para ele. Persistimos em suas maneiras antiquadas de curtir a natureza, até que a quase tragédia com meu irmão mais novo o fez perceber o erro de suas escolhas. No início dos anos 80, meu pai nos arrastava para a Floresta Nacional durante o Dia de Ação de Graças. O clima estava relativamente ameno para aquela época do ano, e a floresta estava deslumbrante. Ainda consigo sentir o aroma dos pinheiros. Por algum motivo, essas escapadas sempre coincidiam com a temporada de caça. Ouvi dizer que meu pai costumava caçar antes de conhecer minha mãe. Suspeito que ela o tenha proibido de continuar, e esta era a forma dele de resistir. De qualquer forma, o som de tiros próximos ao acampamento era comum. Imagino que, como nossos pais cresceram com pouca supervisão, a infância minha e do meu irmão Bento foi parecida. Ninguém achava que poderia ser perigoso, mesmo com tantos caçadores por perto. Deixar dois meninos pequenos vagando sozinhos pela floresta era normal. Saíamos do acampamento ao amanhecer, brincávamos a manhã toda até a hora do almoço e depois voltávamos a explorar até o jantar. Fizemos isso desde que me lembro e ninguém parecia se preocupar. Era um dia de ação de graças como tantos outros, e passamos o dia inteiro correndo e rastejando pelo chão. Naquela época, os filmes de G.I. Joe e Rambo estavam no auge. E Bento e eu adorávamos vestir nossas roupas de camuflagem e fingir que estávamos em uma missão de guerra. Alguns dias antes, Bento havia ganhado um par de walkie-talkies do G.I. Joe de presente de aniversário. Olhando para trás, aqueles aparelhos eram bem limitados, mas nós os adorávamos. Depois do almoço, voltamos para a floresta. Não consigo lembrar exatamente o que eu estava fazendo naquele momento, mas sei que Bento estava tentando se aproximar de mim de forma furtiva. Eu estava sentado em um tronco caído quando, de repente, um estrondo alto soou, seguido por um assobio que passou rente à minha cabeça. Instintivamente me joguei no chão, esperando por outro disparo. Embora eu não entendesse o que estava acontecendo, algo dentro de mim disse para eu não me mexer. Não se passaram mais do que 30 segundos antes que eu ouvisse gemidos fracos ao longe. Percebendo que Bento estava desaparecido, tentei chamá-lo pelo walkie-talkie. Não obtive resposta, mas ouvi um som que parecia meu nome. Chamei Bento novamente, mas o silêncio persistiu. Agora eu estava realmente preocupado. Sem saber o que mais fazer, gritei seu nome e disse que o jogo tinha acabado, que ele precisava responder. Ainda não tinha certeza se ele estava apenas tentando me pregar uma peça ou se estava de fato em apuros. Fiquei em silêncio, mas só conseguia ouvir o leve farfalhar das folhas. Comecei a caminhar na direção do som, ouvindo atentamente. Nada. Gritei mais uma vez. O sussurro se repetiu, seguido de outro gemido. Corri cerca de 20 metros na direção do som e parei. O sussurro veio novamente, desta vez à minha direita e muito próximo. Não consegui ver nada, então me deitei no chão e escaneei a área ao meu redor. A cerca de 2 metros, avistei a parte inferior de um tênis. Sabia que tinha que ser de Bento. Corri até o arbusto onde ele estava deitado. A visão que encontrei ainda me parte o coração até hoje. Bento me olhava com uma expressão de puro terror. Havia um buraco abaixo do seu braço, de onde o sangue escorria. Fiquei chocado, mas tentei manter a calma. Não queria assustá-lo ainda mais. Se eu fosse mais velho, talvez soubesse como movê-lo corretamente, mas só consegui estender a mão e levantá-lo nos braços. Ele era pesado demais para mim, mas eu estava determinado a salvá-lo. Consegui carregá-lo por cerca de 100 metros antes de ter que deixá-lo no chão. Ele devia estar sentindo uma dor terrível. Pediu que eu o deixasse ali e fosse buscar ajuda.
Sua voz era tão fraca que quase comecei a chorar naquele instante. De alguma forma consegui manter a compostura e corri mais de 1 quilômetro sem parar. Minha mãe deve ter percebido que algo estava errado. Ela gritou com uma voz carregada de pânico para o meu pai. Ele saiu da barraca, olhou em volta e perguntou: "Está muito grave?" Eu estava sem fôlego para responder, então apenas apontei na direção onde havia deixado Bento e ele saiu correndo. Quando o alcancei, meu pai já estava carregando Bento e se dirigindo de volta ao acampamento. Durante toda a corrida até o hospital, minha mãe falava sem parar, incentivando Bento a resistir. Eu estava no banco de trás, pressionando minha camisa contra a ferida o tempo todo. Uma viagem que normalmente levaria pelo menos 30 minutos foi feita em menos de 20. Meu pai entregou Bento aos médicos e ele foi levado para a cirurgia imediatamente. Consegui carregá-lo por cerca de 100 metros antes de ter que deixá-lo no chão. Ele devia estar sentindo uma dor terrível. Pediu que eu o deixasse ali e fosse buscar ajuda. Sua voz era tão fraca que quase comecei a chorar naquele instante. De alguma forma consegui manter a compostura e corri mais de 1 quilômetro sem parar. Minha mãe deve ter percebido que algo estava errado. Ela gritou com uma voz carregada de pânico para o meu pai. Ele saiu da barraca, olhou em volta e perguntou: "Está muito grave?" Eu estava sem fôlego para responder, então apenas apontei na direção onde havia deixado Bento e ele saiu correndo. Quando o alcancei, meu pai já estava carregando Bento e se dirigindo de volta ao acampamento. Durante toda a corrida até o hospital, minha mãe falava sem parar, incentivando Bento a resistir. Eu estava no banco de trás, pressionando minha camisa contra a ferida o tempo todo. Uma viagem que normalmente levaria pelo menos 30 minutos foi feita em menos de 20. Meu pai entregou Bento aos médicos e ele foi levado para a cirurgia imediatamente. As 3 horas seguintes foram um verdadeiro pesadelo. Dado o que aconteceu com meu irmão, fiquei surpreso com a aparente calma dos meus pais ao lidar com tudo. Hoje, como pai, percebo que eles estavam longe de estar tranquilos, mas lidaram da melhor maneira possível. Foi depois da meia-noite que o médico finalmente nos trouxe notícias. Eles haviam estado à beira do limite por muito tempo. Só fui saber muito mais tarde que Bento havia morrido mais de uma vez durante a cirurgia, mas ele tinha boas chances de recuperação completa. A polícia, tendo sido notificada do incidente, chegou logo após o amanhecer para nos interrogar. Com a urgência inicial já passada, eu desabei várias vezes enquanto contava o que havia acontecido. Foi a primeira vez que me confrontei com a possibilidade de que eu também poderia ter sido atingido. Bento ficaria no hospital por várias semanas, então meus pais conseguiram um quarto de hotel nas proximidades. Acho que meu pai considerou a ideia de ficar no acampamento, mas após uma breve discussão com minha mãe, decidiu não fazer isso. Os detetives que investigavam o caso nos mantinham informados, mas até o dia em que Bento recebeu alta, nenhum suspeito havia sido identificado. A teoria mais aceita é que um caçador furtivo confundiu o movimento nos arbustos com um cervo e atirou. Durante a investigação das licenças de caça, surgiram algumas suspeitas, mas isso não foi a primeira vez que aconteceu e, infelizmente, não será a última. Bento foi um dos afortunados. Já se passaram 34 anos desde então, e ninguém foi identificado de forma conclusiva como responsável pelo tiro. Bento se recuperou totalmente e seguiu com sua vida, criando sua própria empresa e família, como qualquer outra pessoa normal. Algo bom, porém, saiu desse caos. Nunca mais voltamos à Floresta Nacional e, melhor ainda, meu pai decidiu que, com todos aqueles turistas gordos em seus trailers por perto, era um ambiente mais seguro para ele e sua família. Entre os 12 e 17 anos, passei minhas férias em lugares incríveis como o Yosemite e o Grand Canyon. Para mim, é assim que o acampamento deveria ser, pacífico e tranquilo. E tenho quase certeza de que Bento concordaria comigo. Bom, vamos para o próximo relato. Não tenho certeza de quem sugeriu a ideia primeiro, mas ao final do dia já tínhamos o destino e a data planejados. Embora eu já tivesse acampado várias vezes antes,
Tenho quase certeza de que nem Pablo nem Júlia tinham essa experiência. Eles entraram para a família depois, e meu pai biológico já havia falecido naquela época. Ele era o verdadeiro amante do acampamento. Meu padrasto, nem tanto. Não me entendam mal, ele é um homem incrível, mas o ar livre nunca foi sua praia. Fizemos uma lista dos suprimentos necessários para a viagem e seguimos à risca, incluindo as 4 caixas de cerveja, talvez o item mais essencial de todos. Carregamos tudo e estávamos prontos para partir ao amanhecer do dia seguinte. Enquanto dirigíamos, não fazíamos ideia de como essa viagem impactaria nossa conexão, algo que uma vez acreditamos ser inabalável. A viagem de 3 horas foi tranquila e silenciosa. Fiquei satisfeito ao ver o quão seco estava o terreno. Embora acender uma fogueira não fosse um grande desafio para mim, não era meu forte, e sabia que nenhum dos meus irmãos tinha acendido algo além de um cigarro. Levei um pouco de líquido para acender fogo, por precaução, mas não precisei usá-lo. Murilo usou os conhecimentos que adquiriu assistindo a vídeos no YouTube para montar a barraca. Escolhi de propósito a barraca mais simples de montar, mas mesmo assim, levou quase 1 hora para que ela ficasse pronta. A fogueira já estava crepitando quando eles se juntaram a mim. Eu havia enterrado as batatas nas brasas, preparado os bifes para o fogo e já estava na minha segunda cerveja. Os bifes ficaram prontos rapidamente e, à medida que a noite caía, nos sentamos para desfrutar de uma refeição deliciosa. Depois do jantar, o verdadeiro acampamento começou. Escolhi acampar no meio do nada propositalmente. Sabia que ficávamos barulhentos e irritantes quando bebíamos e, mais importante, eu adorava fazer grandes fogueiras e aumentar o volume da música. Não dá para fazer isso com outras pessoas por perto. Aquela noite foi simplesmente fantástica. Bebemos 2 caixas de cerveja e ficamos acordados até o amanhecer. Era algo que eu precisava fazer havia muito tempo. E apesar da ressaca, decidi que repetiríamos essa experiência com muito mais frequência. Quando finalmente saí do saco de dormir, já passava do meio-dia. Pablo e Murilo já estavam acordados, sentados ao lado de uma fogueira apagada, cada um com uma cerveja na mão, e pareciam genuinamente felizes em me ver. Perguntei o que tinha acontecido com a fogueira, e Pablo murmurou algo sobre não conseguir reacendê-la direito, o que me fez rir. Fui até a borda da floresta e trouxe alguns galhos secos. Ao voltar, coloquei a lenha sobre as brasas mortas e soprei nelas. As brasas se iluminaram com força e o fogo voltou a crepitar em poucos minutos. Em seguida, fui até o riacho buscar um pouco de água. A expressão em seus rostos foi inesquecível. O queixo de Pablo estava caído e dava para ver que Murilo estava ansioso para me perguntar como eu tinha feito aquilo. Enquanto esperava que a água fervesse, cozinhei uma grande quantidade de ovos e batatas e tomamos café da manhã com uma xícara de café. Depois que comi, me senti muito melhor e sugeri que fôssemos pescar. Não voltamos ao acampamento até quase anoitecer. Infelizmente, ninguém pescou nada que pudéssemos guardar, mas notei que Pablo já estava bastante bêbado. Cozinhei o que restava dos bifes e depois nos dedicamos a terminar as últimas cervejas. Esta noite foi muito mais tranquila do que a anterior. Não queria fazer uma grande fogueira, pois isso tornaria mais difícil apagá-la completamente antes de irmos embora. A maior parte da noite foi passada conversando sobre coisas sem importância, como garotas e trabalho. Por volta das 2 da manhã, decidimos ir dormir. A cerveja já tinha acabado. Minha última lembrança foi ver Pablo saindo para urinar. Ele havia bebido muito mais do que Murilo e eu, caiu várias vezes tentando sair do saco de dormir, mas eventualmente conseguiu sair da barraca. Eu devo ter adormecido logo depois disso. A próxima coisa de que me lembro é que o sol já começava a brilhar através das árvores. Eu estava com muita vontade de urinar, então fiz meu caminho até o zíper da barraca, tentando não acordar os outros 2. Ao abrir a barraca, um estranho cheiro de carne queimada me atingiu. Presumi que um dos caras já estava acordado e queimando o nosso café da manhã. Olhei para trás e vi que apenas Murilo ainda estava dormindo. Pablo devia estar cozinhando, e era terrível nisso. Saí rastejando com um sorriso no rosto, pronto para fazer um comentário sarcástico.
Levantei os olhos esperando ver meu irmão queimando a comida, mas me deparei com uma visão muito mais séria e horrível do que jamais poderia ter imaginado. O fogo estava apagado e Pablo não estava em lugar nenhum. O amanhecer ainda era muito fraco para distinguir o grande objeto que jazia sobre as brasas mortas. Dei alguns passos adiante e o cheiro de queimado me atingiu em cheio. Então, de repente, percebi o que estava vendo. Pablo estava deitado de bruços em um canto da fogueira apagada e não se movia. Sem pensar duas vezes, agarrei seu corpo e o virei. Tudo o que eu podia ver era preto e cheirava a queimado. Comecei a gritar por Murilo, e quando ele não respondeu imediatamente, corri até a barraca e o sacudi. No início, ele estava relutante, mas quando gritei que Pablo estava morto, ele se sobressaltou e me pediu para repetir. Tudo o que pude fazer foi apontar para os restos da fogueira e a visão horrível que o sol tornava mais clara a cada momento. Ele saiu da barraca rapidamente e quase se deparou com o corpo carbonizado de nosso irmão. Eu fiquei atrás dele em silêncio, com os olhos fechados. Murilo caiu de joelhos e começou a lamentar. Naquele segundo, eu queria estar em qualquer outro lugar. O som dos lamentos angustiantes de Murilo e o terrível cheiro que impregnava o ar eram piores do que qualquer pesadelo que eu pudesse imaginar. Uma brisa fria soprava através do penhasco, e foi então que percebi que tinha urinado nas calças. Não importava, no entanto. A cada segundo que passava, a visão se tornava mais clara, e eu estava aterrorizado demais para abrir os olhos. Essa não era a maneira como eu queria lembrar de Pablo. Eventualmente rastejei de volta para a barraca e comecei a chorar. Isso continuou por Deus sabe quanto tempo, até que percebi que deveria ligar para o 911 e informá-los do que havia ocorrido. Eles chegaram cerca de 1h30 depois. Quando o legista levou o corpo, reuni coragem para sair. Murilo estava conversando com um dos oficiais. O cheiro ainda era tão ruim que comecei a ter ânsias e me retirei novamente para a barraca. Logo depois, outro oficial se juntou a mim dentro da barraca. Falamos sobre as viagens e os eventos da noite anterior, nada em particular. Cerca de 20 minutos depois, ele foi embora com os outros oficiais. Comecei a desmontar o acampamento e Murilo logo se juntou a mim. Enquanto trabalhávamos, nenhum de nós disse uma palavra. Eu me movia o mais rápido possível, ansioso para deixar para trás o terrível cheiro da carne queimada de meu irmão. Agora, olhando para trás, percebo que posso ter parecido frio e indiferente, mas em minha defesa, eu era o mais velho e tinha a responsabilidade de notificar o restante da família. Sabia que isso devastaria nossa mãe e queria ser eu a dar a notícia antes que ela ouvisse de outra forma. Quanto a Murilo, não posso falar sobre o que ele estava sentindo ou pensando. Ninguém tem o direito de dizer a outra pessoa como deve lidar com seu luto, especialmente em circunstâncias como essa. Contar à mamãe foi tão terrível quanto eu imaginava. Ela sempre sonhou em ter uma família grande. Quando papai morreu, pensou que seu sonho tinha acabado. No entanto, quando conheceu meu padrasto e ele mencionou a adoção, ela ficou encantada. Pablo e Murilo eram irmãos biológicos com cerca de 2 anos de diferença e estavam na adolescência quando mamãe os encontrou. Crianças dessa idade costumam ser difíceis de adotar, mas mamãe se apaixonou por eles à primeira vista. Sempre os considerei como parte da minha família de sangue, assim como o resto dos meus irmãos. Murilo e eu ficamos ao lado dela por um tempo, sabendo o quanto a perda de Pablo era difícil para ela. Foi nessa época que comecei a sentir que Murilo tinha suspeitas em relação a mim. Nada foi dito, mas eu o pegava me olhando com aquele olhar inquisitivo que ele tinha, várias vezes durante aquele mês. À medida que os meses passavam e surgiam mais perguntas do que eu gostaria de admitir, sempre presumi que Pablo havia perdido o equilíbrio ou tropeçado, caindo no fogo e morrendo. Ele estava muito mais bêbado do que nós. No entanto, quando os resultados do médico legista chegaram, algumas coisas não faziam sentido. Por exemplo, as contusões. As costas de Pablo estavam cheias delas. O curioso é que Pablo jogava rugby com alguns amigos da escola há muitos anos. Além disso, o crânio dele estava fraturado, o que era preocupante.
mas até mesmo os médicos admitiram que coisas assim podem acontecer em um incêndio, quando o calor faz o crânio estourar ou rachar. Fatos horríveis de ouvir, eu sei, mas por alguma razão, isso solidificou as suspeitas na mente de Murilo. Não importa o quanto eu tente mostrar a ele que este não é o momento certo para estarmos separados. Ele está convencido de que tive algo a ver com a morte de nosso irmão. Eu também tenho minhas próprias reservas em relação a Murilo e sua relação com Pablo. Mais de uma vez, os vi discutindo, mas eles sempre paravam quando eu entrava na sala. Sim, tenho minhas próprias suspeitas. Mas agora não é o momento de dividir a família. Nossa mãe precisa de nós mais do que nunca. Se ela soubesse da desconfiança entre nós, não apenas partiria seu coração, mas poderia matá-la. Pelo futuro previsível, farei todo o possível para nos unir novamente. Se não for pelo bem de nossa mãe, talvez pelo de Pablo. Da minha parte, continuarei investigando a brecha entre os dois irmãos, e se ela de alguma forma levou à morte de Pablo. Mesmo que isso revele uma verdade que ninguém gostaria de conhecer, devo fazê-lo. Afinal, Pablo também era meu irmão. O que você faria se estivesse na minha situação, com suspeitas entre aqueles que você ama? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua perspectiva pode ajudar a esclarecer este mistério sombrio. O acampamento de verão no Nordeste dos Estados Unidos opera do final de junho até o início de agosto. A grande atração do lugar é que é um acampamento noturno. Durante a temporada, os funcionários e campistas chegam na tarde de domingo e partem na noite de sexta-feira, permanecendo no local, completamente isolados, ao longo da semana. O acampamento conta com diversas cabanas para dormir, um amplo refeitório para refeições e cerca de outros 10 edifícios, que variam de grandes centros de um único andar a pequenos depósitos de suprimentos. A vasta extensão do acampamento se estende por hectares e é incrivelmente deslumbrante, com o verde exuberante e arborizado típico do Nordeste no verão. O lugar oferece desde grandes campos abertos e florestas densas, até um lago repleto de peixes e uma longa e bela ravina, com muita ardósia exposta e abundante vida selvagem. Localizado a uma boa distância de qualquer estrada principal, o acampamento é acessível apenas por um longo caminho, o que faz com que toda a propriedade pareça um universo isolado. Os campistas não podem usar eletrônicos, enquanto os funcionários só têm permissão para usá-los à noite ou nos intervalos. Não há computadores, carros, e a comunicação com o mundo exterior é limitada ao essencial para os diretores do acampamento. Quando necessário, os funcionários usam walkie-talkies para se comunicar na vasta extensão do acampamento. Frequentei esse lugar por 10 anos como campista e trabalhei lá por mais 4 anos. E posso dizer com certeza que nutro um grande carinho por esse lugar. No entanto, qualquer um que tenha trabalhado lá sabe que o acampamento tem uma longa e complexa história relacionada ao paranormal. Eu poderia escrever um livro inteiro com todas as histórias que ouvi e que experimentei pessoalmente ao longo dos verões passados lá. Meu objetivo é oferecer uma visão geral de como é o lugar para o pessoal e compartilhar alguns dos encontros mais arrepiantes que vivi, muitos dos quais ainda me fazem estremecer até hoje. Embora tenha ficado afastado por um tempo, a maioria dos encontros que vou relatar ocorreram entre 2014 e 2018. Enquanto eu estava em treinamento e trabalhando como conselheiro. Tinha entre 16 e 20 anos naquela época. A maior parte da atividade ocorria à noite, durante a semana de treinamento, geralmente envolvendo os funcionários do acampamento. Raramente os campistas entravam em contato com as entidades que habitam as florestas ao redor. Por que isso acontecia? Honestamente, não sei dizer. Minhas lembranças de lá como uma criança pequena não incluem traços de medo ou de coisas inexplicáveis. Em contraste, minhas experiências como jovem adulta naquele lugar me faziam chorar quase o tempo todo. Coisas estranhas aconteciam todos os anos, sem exceção. Para começar, durante a semana de treinamento ou depois que as crianças já estavam na cama, muitos de nós, conselheiros, costumávamos deitar sob as estrelas fora do refeitório
buscando relaxar ao final do dia. Tínhamos uma visão linda e desimpedida das constelações que se estendiam sobre o campo de recreação, alcançando as colinas ao longe. Em várias noites observávamos luzes piscando rapidamente, movendo-se em padrões erráticos, estranhas chuvas de meteoros que não estavam previstas para a região, e frequentemente avistávamos objetos vermelhos piscando no céu noturno. E não eram planetas, pois muitas vezes apareciam em locais inesperados no céu e surgiam apenas uma vez por semana. Eu tinha amigos lá com um bom conhecimento do nosso sistema solar, e passei muitas noites observando suas expressões perplexas enquanto contemplavam algum fenômeno inexplicável, exclamando que aquilo que estávamos vendo era simplesmente impossível. Apesar de haver mais de 10 testemunhas dessas ocorrências, os conselheiros raramente passavam um verão sem vivenciar pesadelos, muitos dos quais envolviam figuras paradas nos cantos de suas cabanas ou aos pés de suas camas. Eu mesmo tive esses pesadelos todos os anos, exceto no meu primeiro ano trabalhando lá. Acordava suando frio em uma cabana silenciosa, enquanto as crianças dormiam tranquilamente por perto. Gritos e vozes na noite, trazidos pelo vento que soprava do lago, passos ao redor dos edifícios, apenas para descobrir que não havia ninguém fora da cama, e objetos que desapareciam e reapareciam em locais ilógicos, eram ocorrências incrivelmente comuns. Portas com cadeados pesados eram encontradas abertas, sem que houvesse alguém para culpar. Ocasionalmente, um conselheiro ficava trancado em um edifício onde estava trabalhando, apesar de não haver ninguém por perto para fechar a porta. As pessoas chegavam a esse trabalho completamente céticas e saíam acreditando. Os veteranos aprendiam a fazer as pazes com as peculiaridades do acampamento e simplesmente a lidar com isso, dando um aviso justo aos recém-chegados sobre os mistérios que pareciam habitar o próprio terreno do acampamento. Minha primeira lembrança de que havia algo paranormal no acampamento foi em 2014, enquanto eu treinava para meu primeiro ano como conselheiro. Lembro-me de que, durante toda a minha infância, havia uma única lápide plana na colina que descia até a piscina do acampamento. Ela ficava logo fora da aldeia das meninas, como era chamado o grupo de cabanas onde dormiam as campistas e conselheiras femininas. Era algo incrivelmente estranho, tão antigo que o nome e as datas estavam ilegíveis, mas o formato do texto deixava claro que era uma tumba. Ninguém conseguia dar uma explicação plausível para sua presença ali. Todos a quem perguntei simplesmente me disseram que a lápide estava lá muito antes de seu tempo. No meu primeiro ano, lembro que houve muito drama relacionado ao paranormal, mas eu era jovem demais e não próximo o suficiente dos conselheiros mais velhos para que compartilhassem comigo o que estava acontecendo. No entanto, ao final do ano, a lápide foi removida e ninguém tinha permissão para falar sobre ela ou mencioná-la caso algum campista perguntasse. Lembro-me de ter pensado que, embora a lápide tivesse sido removida, alguém ainda estava enterrado naquela colina, independentemente de quanto tempo se passara desde o sepultamento. Talvez os diretores do acampamento pensassem que, ao se livrarem dela, as atividades paranormais cessariam. No entanto, eles estavam errados. Além da misteriosa lápide, muitas histórias circulavam entre meus amigos conselheiros e eu, especialmente os membros mais novos do pessoal. As primeiras histórias que me contaram sobre o acampamento ocorreram durante uma semana de treinamento em junho de 2014. Meus amigos começaram a compartilhar histórias assustadoras e os conselheiros mais experientes logo se juntaram para se divertir às nossas custas. Vale destacar que nesse acampamento, os conselheiros recebiam nomes específicos em seu primeiro ano. E durante todo o verão, usávamos estritamente esses nomes para tornar a experiência mais divertida para os campistas. Para preservar a atmosfera, me referirei a todos aqui pelos seus nomes de acampamento. O primeiro a falar foi Leonardo, um conselheiro mais velho, que nos contou sobre 2 fantasmas famosos do acampamento. Ele mencionou o fantasma de um menino que podia ser visto correndo pelo campo de recreação sob as luzes da rua que margeava o acampamento. Leonardo disse que o menino havia sido atropelado por um carro enquanto corria atrás de uma bola.
e agora passava sua vida após a morte correndo como uma sombra pelo acampamento, assustando quem tivesse a infelicidade de estar acordado para vê-lo. A segunda história era sobre uma mulher vestida de branco, que podia ser vista sob as mesmas luzes da rua que iluminavam a estrada ao longo do acampamento. Algumas pequenas casas ficavam próximas, e em certas noites, uma mulher em um longo vestido branco era vista parada em um dos alpendres, olhando na direção do acampamento, desaparecendo ao amanhecer. Meus colegas conselheiros do primeiro ano e eu, naturalmente, estávamos bastante assustados a essa altura. Já era tarde da noite e estávamos reunidos sob as luzes brilhantes de um pavilhão, perto do campo de recreação e da estrada sem saída. E a narrativa havia nos deixado bastante apreensivos. Felizmente, outro conselheiro mais velho, que acabou se tornando um dos meus amigos mais próximos, chamado Rafa, apenas balançou a cabeça e franziu a testa enquanto os outros tentavam nos assustar. Mais tarde naquela noite, Rafa me levou ao topo da colina que dava vista para o campo de recreação e para a estrada sem saída. Percebendo o quão assustado eu estava pelos rumores, ele me explicou e mostrou do que Leonardo e seus amigos estavam falando. Lá embaixo, no campo de recreação, as luzes da rua projetavam longas sombras inclinadas em um tom amarelado sobre a grama. Em um dos postes de luz havia uma caixa elétrica, e a forma como a sombra se projetava na grama criava a silhueta perfeita de uma criança pequena, congelada no meio de um passo. Quando vi, quase pulei de tão realista que parecia. Não é de se admirar que essa história tenha se tornado tão popular, pois realmente poderia ser confundida com uma aparição real. Rafa também me mostrou a mulher de branco. Novamente não a vi de imediato, mas a descrição de Rafa ajudou. A mulher de branco era simplesmente uma bandeira americana de grande tamanho que pendia em um dos alpendres das casas. Naquela noite clara e ventosa, a lua fazia a bandeira parecer leitosa e branca, e o vento a fazia balançar lentamente ao redor do mastro, exatamente como um vestido flutuando na brisa. Comecei a rir, aliviado, mas o rosto de Rafa continuava sério. Ele continuou a me explicar que, embora aquelas fossem apenas coincidências assustadoras, não estávamos realmente sozinhos ali. Ele compartilhou comigo algo que já havia mencionado antes, e isso me fez ficar sério também. Naquela noite, meu amigo e eu nos encolhemos no mesmo beliche pequeno, tomados por um medo recém-descoberto. Mal sabíamos que aquilo era apenas o começo de um longo caminho de histórias que seriam nossas. Um dos locais do acampamento que mais me proporcionou experiências perturbadoras foi um edifício conhecido como acampamento diurno. Tínhamos um programa em que o grupo de campistas mais jovens era trazido de ônibus, e eles passavam o dia em atividades no acampamento, voltando para casa por volta das 16 horas. O edifício era o único de 2 andares em toda a propriedade e costumava ser uma casa antes da construção do acampamento em 1925. O espaço principal tinha grandes janelas que deixavam o pôr do sol entrar, criando um ambiente encantador. A cozinha ainda funcionava, embora estivesse um pouco deteriorada. O andar de cima era um grande sótão, utilizado como espaço para atividades durante o dia. O acampamento diurno ficava localizado no ponto mais distante de todos os outros edifícios. Para chegar até lá, era necessário atravessar um trecho de floresta por trilhas rochosas, e muitas vezes nem era possível ouvir os sons das outras pessoas no acampamento. Isso já dizia muito, considerando que havia cerca de 300 crianças barulhentas e cheias de energia por lá toda semana. O acampamento diurno nunca me pareceu certo. O ambiente do edifício me dava a sensação de estar em um filme de terror, algo que eu raramente sentia em outros lugares do acampamento. Eu evitava ir lá sozinho, embora ocasionalmente tivesse que fechar o edifício sem companhia. Cada vez que andava por lá, meu corpo se tensionava, e era como se algo pressionasse minha pele. Sempre que eu dava as costas a uma sala vazia, sentia como se uma multidão silenciosa e invisível estivesse me observando. A aldeia dos garotos era o grupo de edifícios mais próximo do acampamento diurno. A menos que alguém estivesse usando o acampamento diurno à noite e as luzes estivessem acesas, era quase impossível ver o edifício,
que se misturava com as florestas escuras ao redor. O acampamento diurno sempre fechava por volta das 16 horas, depois que os campistas diurnos iam embora. Todas as salas eram verificadas, as luzes apagadas, os cadeados trancados, e o local permanecia fechado até a manhã seguinte. Meus amigos conselheiros masculinos me contaram que, a cada verão, 1 ou 2 vezes por semana, após as crianças irem para a cama e os meninos se reunirem do lado de fora para conversar, alguém notava uma luz acesa no acampamento diurno. E não era apenas uma luz deixada acesa durante o dia. Às vezes, o próprio conselheiro que havia fechado o local naquela tarde via as luzes do andar de baixo brilhando através das escuras florestas. Nessas noites, os meninos se revezavam para percorrer o caminho escuro até lá, apagar a luz, e voltavam tremendo, jurando que nunca mais fariam isso novamente. Minha experiência pessoal no acampamento diurno aconteceu durante o verão de 2016. Todos os anos, o acampamento realiza um exercício chamado Simulação de Campista Desaparecido. O objetivo é preparar os conselheiros para a eventualidade de uma criança assustada fugir, de modo que o pessoal saiba como reagir rapidamente, localizá-la e acalmá-la. A simulação, em um bom dia, já é levada extremamente a sério por todos os envolvidos. Um conselheiro é escolhido aleatoriamente para atuar como o campista desaparecido durante cada semana de treinamento, e os outros conselheiros seguem o protocolo de busca, rastreando a criança desaparecida. Para isso, o acampamento é dividido em sessões, e o pessoal mais experiente utiliza walkie-talkies para se comunicar, dividindo as áreas e correndo pelo acampamento em busca do campista, gritando seu nome, procurando embaixo e ao redor das estruturas e verificando cada edifício trancado. Antes da simulação, o diretor do acampamento percorre o local, criando situações para confundir os conselheiros que estão procurando, como destrancar portas, trancar outras, mover objetos, tudo para garantir que todos estejam mentalmente preparados para uma situação real. Claro, a área que me foi designada para buscar era o acampamento diurno. Enquanto corria pela floresta em direção à imponente casa, senti uma sensação de pavor tomar conta de mim, e considerei seriamente a ideia de simplesmente fingir que a havia procurado, apenas para dizer ao resto do pessoal que o fiz. Com as mãos trêmulas, destranquei a porta do acampamento diurno e entrei, chamando o nome da garota que estava atuando como a criança desaparecida. As tábuas do piso rangiam, e lembro-me de como a casa inteira parecia incrivelmente silenciosa, exceto pelos meus próprios movimentos. O sol estava se pondo naquele momento, e a luz laranja cremosa atravessava o edifício pelas janelas, criando uma atmosfera antinatural em comparação com as áreas mais movimentadas do acampamento. Não conseguia ouvir os outros conselheiros procurando, nem mesmo quando tentava aguçar meus ouvidos. A cada sala e canto que verificava, eu me preparava para encontrar cara a cara os espíritos que via em meus pesadelos, aqueles que ouvia esmagando o cascalho no meio da noite, sussurrando suavemente na escuridão, e fazendo até mesmo os homens adultos correrem de volta para seus beliches, inquietos. O edifício estava vazio. Soltei um suspiro de alívio ao fechar firmemente a porta atrás de mim e caminhar de volta para fora. O ar começava a esfriar e eu esperava que a simulação terminasse em breve. Procurar no escuro seria quase impossível, e eu sabia que Aline, minha amiga que estava atuando como a criança desaparecida, não tinha intenção de perambular pelo acampamento na escuridão. Ao passar pelas portas externas do porão que levavam ao subsolo do acampamento diurno, dei-lhes um bom puxão para verificar se o cadeado estava trancado. Essa era uma área que anteriormente haviam me dito que não precisava ser aberta ou verificada para esta simulação. Mesmo assim, continuei e procurei na floresta ao redor do edifício. Não encontrei nada e informei pelo walkie-talkie. Disseram-me para continuar verificando a área até que Aline fosse encontrada e a simulação terminasse. Comecei a caminhar de volta mais devagar desta vez, já que estava bastante certo de que Aline estava a mais de meio quilômetro de distância do outro lado do acampamento. Quando o acampamento diurno voltou a aparecer entre as árvores, congelei em confusão e medo.
As portas do porão estavam abertas de par em par, e uma luz amarelada brilhava de dentro. Já estava escurecendo o suficiente para que as luzes iluminassem o espaço ao redor, enquanto as sombras ao redor se tornavam cada vez mais densas. Em meus 3 anos anteriores trabalhando no acampamento, nunca soube que aquelas portas se abriam. Não sabia que havia uma chave para aquele cadeado, muito menos que havia uma luz funcionando lá embaixo. Fiquei completamente atônito. Um calafrio percorreu meu corpo, certamente não por causa do frio da tarde. Aline, chamei, mas não da maneira que chamaria uma campista, e sim como chamaria uma amiga. Nada se moveu, nenhum som. O medo parecia frio e entorpecente em minhas veias. Aproximei-me do topo das escadas do porão e olhei para baixo. O espaço estava iluminado por uma única lâmpada exposta, revelando 6 ou 7 degraus de madeira podre e paredes de pedra fria, desgastadas pela idade. O chão era de terra batida e o porão estava completamente vazio. O som do meu rádio anunciando que Aline havia sido encontrada quase me fez saltar da pele. Caí de costas na grama e fiquei ali por um momento encarando a cena estranha à minha frente. Levantei-me rapidamente e corri de volta ao acampamento o mais rápido possível. Para minha surpresa, ao chegar, minha amiga Maria também apareceu visivelmente abalada e falando rapidamente. Ela contou que durante a simulação, enquanto caminhava por um dos galpões de manutenção, outra localização com uma porta trancada que não fazia parte da simulação, a porta começou a tremer violentamente contra o cadeado, muito mais do que qualquer vento ou corrente de ar poderia fazer. Maria estava convencida de que Aline estava presa lá dentro, como parte do cenário, e rapidamente encontrou nosso amigo Jonas, conseguindo a chave para abrir o galpão. Quando o abriram, não havia ninguém lá. Na verdade, o homem de manutenção, Sparrow, nem sequer estava no acampamento naquele dia, então não havia como nada, ou ninguém, ter ficado preso lá. Maria estava tão chocada que mal conseguiu contar sua história. Também relatei a todos o que havia encontrado. Todos nos olharam desconcertados com as nossas histórias, mas ninguém parecia realmente surpreso. Alguém abriu as portas do porão do acampamento diurno como parte da simulação? Perguntei a alguns dos membros mais antigos do pessoal, e eles balançaram a cabeça em negação. Aline não estava em nenhum desses lugares de qualquer forma. Ela estava escondida além do Lago Maravilha, disse nosso diretor de programa. O esconderijo de Aline estava quase tão distante quanto o acampamento diurno estava do resto do acampamento, mas do lado completamente oposto da propriedade. Todos estávamos impactados, mas não havia nada a ser feito. Os diretores do acampamento e o pessoal mais antigo podiam fazer pouco para nos consolar, porque eles também sabiam, simplesmente não estávamos sozinhos. Mais tarde naquela noite, meu amigo Lucas e eu voltamos ao acampamento diurno para fechar o porão e recolocar o cadeado. Desde então, ele nunca mais foi aberto sem motivo. O acampamento continuou sendo um ponto sensível para mim enquanto eu avançava para o meu 4º ano como especialista em programas, em 2017. Naquele ano, durante um dos programas que conduzi, meu grupo de campistas escolheu o acampamento diurno como nosso ponto de encontro. A princípio, fiquei relutante, mas dessa vez eu tinha meu amigo Guilhermo ao meu lado como co-conselheiro. Ele é alguém em quem eu confiaria até nas catacumbas de Paris, se fosse necessário. Guilhermo sempre foi, e ainda é, extremamente sintonizado com o mundo paranormal, além de ser muito conhecedor de como se comunicar com ele de forma adequada, de modo que as entidades o ouçam. Ele me explicou que minhas sensações em relação ao acampamento diurno estavam corretas, mas que provavelmente não havia nenhum lugar no acampamento que não atraísse espíritos de alguma forma. Com sua tranquilidade, consegui relaxar lá. Era como se, de repente, o que quer que habitasse aquele lugar tivesse suavemente desviado seus olhos de mim, permitindo-me descansar. Percebo o quanto essa coleção de histórias se prolongou, e, na verdade, isso nem sequer abrange metade do que vi ou ouvi de pessoas em quem confio. Mas vou encerrar por aqui por enquanto. Felizmente para mim e para qualquer pessoa que trabalhou naquele acampamento, os espíritos que compartilham aquele espaço não parecem ter intenção de causar dano físico a ninguém.
Eles gostam de ser vistos, ouvidos, lembrados através de histórias. E parecem desfrutar ao adicionar seu próprio mistério ao acampamento. Acredito sinceramente que eles apenas desejam continuar sendo parte da identidade do lugar. É um local cheio de história. Meu avô frequentou o mesmo acampamento quando era criança, e com toda a energia e hábitos que aquele lugar possui, acredito que eles não conseguem evitar querer se juntar. As florestas verdes e profundas, as estruturas envelhecidas, as ruínas e os segredos e histórias que o acampamento guarda são seu lar, e qualquer pessoa que pisa lá aprende a respeitar isso. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu tinha apenas 17 anos. Eu morava em uma cidade muito bonita do nosso país, mas prefiro não mencionar o nome, pois é uma atração turística do estado e isso poderia prejudicar sua imagem. Trata-se de uma área de acampamento que ainda é muito frequentada. Na adolescência, eu gostava muito de ir lá com meus amigos, especialmente por causa das matas e cachoeiras. Desde muito jovem eu era escoteiro, então acho justo dizer que tinha alguma experiência em acampamentos. Já fazia alguns anos que eu havia terminado o ensino médio, mas ainda mantinha uma forte amizade com muitos colegas. Marcos e Pedro eram meus melhores amigos naquela época e Marcos continua sendo até hoje. Marcos, assim como eu, também era escoteiro e compartilhava o gosto por acampar e viver aventuras na floresta. Pedro, por outro lado, era mais urbano, mas sempre se divertia conosco, então o convidávamos para os acampamentos. Era período de férias e o verão estava apenas começando, então combinamos de acampar no fim de semana seguinte. Lembro que fazia muito calor, então não precisaríamos levar muitas coisas, apenas a barraca e alguns itens para nos cobrir. Na manhã de sábado, Marcos, que já tinha 18 anos e era o único habilitado a dirigir, nos pegou em casa com a caminhonete e partimos em direção ao acampamento mais movimentado da época. Como eu disse, acampar era uma atividade comum para mim naquela época, então estava bastante tranquilo, já que conhecia bem o local. Por volta das 11 horas, chegamos ao destino. Como o local era um pouco afastado e o acesso de carro era dificultado por buracos e pedras no caminho, não estava muito cheio. A caminhonete de Marcos era um 4x4, então os obstáculos no caminho não eram problema. Ele preferia dormir dentro do carro, pois não gostava muito da ideia de dormir no chão. Ao chegarmos, comecei a montar a barraca enquanto Pedro foi buscar lenha e Marcos, aproveitando suas habilidades de escoteiro, começou a improvisar uma mesa com pedaços de tronco que estavam por ali. Com tudo pronto, decidimos explorar a área. Já eram cerca de 2 ou 3 horas da tarde quando, próximos ao nosso acampamento, avistamos Bruno e Tiago, 2 amigos do ensino médio que também eram fãs de acampamentos. Ficamos felizes em encontrá-los e passamos um tempo conversando. Durante a conversa, um deles mencionou ter encontrado um antigo poço na região. Achei estranho, pois já havia acampado ali várias vezes e nunca tinha ouvido falar de tal poço. Achamos interessante a ideia de procurar o poço, já que Bruno disse que ficava em uma área de mata mais fechada. Nos despedimos e voltamos ao acampamento, combinando de nos encontrar novamente por volta das 8 horas da noite. No caminho de volta, notei algumas pegadas frescas perto de nossas barracas. Embora tenha achado curioso, não me preocupei muito, já que estávamos em uma área de camping e poderia haver outras pessoas por perto. Preparamos algo para comer, tiramos um cochilo e logo em seguida já eram 8 horas. Partimos então em direção ao acampamento de Bruno e Tiago. Como de costume, Pedro saiu na frente, sempre gostando de provar que não tinha medo de nada andando sozinho. Ao chegarmos, eles já nos aguardavam e logo partimos em direção ao poço. Lembro que a caminhada foi um pouco longa e o local era bastante remoto, então não esperávamos encontrar ninguém pelo caminho. Bruno e Tiago foram na frente, pois conheciam o caminho, enquanto Marcos e eu os seguíamos de perto. Apesar de ser uma área pública, parecia que não era muito explorada. À medida que o barulho dos passos diminuiu, percebi que estávamos próximos ao destino. Passamos por um arbusto e, de repente, nos deparamos com os 3 parados diante do que parecia ser um grande poço.
Quando me aproximei, senti algo estranho, como se meu sexto sentido me alertasse de que havia algo errado. Chamei por Bruno, mas os três continuaram ali, imóveis. Quando Marcos e eu nos aproximamos, nos deparamos com uma cena que até hoje não consigo explicar. Parecia que algo nos observava de dentro do poço, como se fossem sombras de dois grandes olhos nos encarando de volta. Nesse momento, tudo o que consegui ouvir foi Tiago sussurrando: "Não façam movimentos bruscos, vamos voltar devagar." Mas antes que pudéssemos nos virar, um som estranho, que não consegui identificar, veio de dentro do poço. Olhei em volta e não vi mais ninguém. O medo nos dominou, e a única coisa que conseguimos fazer foi correr de volta para o acampamento. Assim que chegamos, não hesitamos em começar a juntar nossas coisas e partir o mais rápido possível. Sabíamos o que tínhamos visto e aquilo não era humano. A essa altura, Pedro ainda não havia voltado, então fomos até o acampamento de Bruno e Tiago. Eles também não tinham visto Pedro e já haviam recolhido suas coisas, prontos para partir. Fomos então em direção ao nosso carro, pensando que talvez Pedro tivesse se escondido lá, mas não havia sinal dele. Decidimos esperar dentro do carro, fechando as portas, sem conseguir falar nada, tomados pelo medo e pela confusão. Quando o dia amanheceu, ainda não havia sinal de Pedro, então saímos para procurá-lo. Ao voltarmos para o acampamento, encontramos Pedro sentado na mesa improvisada que havíamos feito, com os olhos arregalados e estáticos. Ele não disse uma palavra sequer. Pegamos Pedro e fomos para o carro, saindo de lá o mais rápido possível. O caminho de volta foi silencioso como um velório. Ninguém abriu a boca para falar nada e nem perguntamos a Pedro o que havia acontecido. Nunca saberemos ao certo o que aconteceu naquela noite, mas sei que aquilo não era algo deste mundo. Nunca mais vimos Pedro, mas dizem que ele nunca mais foi a mesma pessoa. Eu e Marcos seguimos amigos até hoje, mas nunca mais tocamos no assunto sobre o que vimos dentro daquele poço. Bem, essas foram as histórias de hoje. Fico feliz que tenha chegado até aqui. Vou deixar agora na tela como recomendação mais 2 vídeos que acredito que você também irá gostar. Eu te vejo em breve.